Hoje nós vamos ter a visão panorâmica do Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia e talvez uma das mais significativas para a gente que vive em igreja e é cristão, porque ela vai explicar o mistério de Cristo. Mas hoje vai ser só a visão panorâmica dos evangelhos, certo? Não vamos falar sobre Atos, nem sobre as cartas, que vai ser a próxima aula, combinado? Eu dividi em 12 acontecimentos, e cada acontecimento desse tem subdivisões, e a gente vai, através desses 12 acontecimentos, ver essa visão panorâmica que tem mais ou menos todos os evangelhos. E aí, de acordo com o que nós vamos falando, eu vou explicando por que existem 4 evangelhos e por que tem os partidos políticos e como é que é as parábolas e essas coisas todas. Então a gente vai acompanhando dentro desses pontos alguns temas fundamentais, certo? E a primeira coisa que a gente vê da importância da gente entender o contexto e entender por que a gente faz essa visão panorâmica, o que era essa sociedade de Jesus, é porque toda a história tem um contexto. E às vezes quando você diz assim, você tira uma frase de contexto, aquela frase ela perde o sentido e às vezes fala uma heresia com aquela frase se ela está fora do contexto dela. Então o contexto ela explica muita coisa do que está sendo dito, muita coisa do que está sendo debatido, e muitas vezes quando você vê uma passagem de Jesus, quando você entende o contexto, ela ganha uma outra profundidade. E você percebe que Jesus falava muito sobre a sociedade da época, e ele falava muito sobre o Antigo Testamento. Nesse sentido, o próprio Jesus, ele valida o Antigo Testamento pelo fato de que ele sempre está falando do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento faz profecias acerca dele, e era o contexto cultural daquela época. Então Jesus tem uma origem, ele tem uma cultura, ele está dentro de uma sociedade, ele está dentro de um universo, de uma linguagem. Então, quando eu penso assim, eu vou estudar sobre Jesus, sobre os evangelhos, eu tenho que entender que sociedade é essa, porque ele faz parte dessa sociedade. E se eu começo a falar de Jesus, sem falar desse Jesus que está escrito nos evangelhos, eu posso incorrer no perigo de criar um ídolo. O que é um ídolo? É alguém que eu chamo de Jesus, mas não é o Jesus revelado. Então, está cheio de religião que fala de Jesus. Jesus está em várias religiões por aí, dizendo que ela pertence a essas religiões, mas é o Jesus que está na Bíblia? É o Jesus revelado? É o Jesus dessa cultura? Não, é o Jesus que a pessoa sonhou e começou a dizer que era Jesus. Aí pode tudo. O Jesus que não está nas Escrituras, você pode colocar qualquer coisa nele que pega. É o Jesus que faz isso, que ele é um coronel, que ele é isso, que ele é aquilo outro. Aí você cria um Jesus, a sua imagem e semelhança, ele vira um ídolo que você chama de Jesus, mas de Jesus não tem nada. Por isso que ele precisa dessa cultura que vem do Antigo Testamento. Da mesma forma, e aí vamos fazer o sentido inverso, a Bíblia fala que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a hermenêutica de Deus. Ele é a maneira como nós interpretamos Deus. Ele é o Deus visível, encarnado, que fala com a gente. Em vez de eu ouvir Deus através da boca de um profeta, eu estou ouvindo Deus pelo próprio Deus, pela própria palavra que se encarnou e viveu no meio de nós. E aí, convenciona-se que nós, cristãos, devemos também começar a olhar o Antigo Testamento a partir da experiência do Novo. E não do Novo explicando sempre, o Velho sempre explicando o Novo. Não. O Velho, eles são sombras de uma realidade que ia se manifestar. Uma vez que eu tenho a realidade, essa realidade passa a me interpretar o Antigo. Passa a me orientar sobre como aquele Antigo está, na verdade, me revelando esse Novo. Então, as imagens que estavam no Antigo Testamento, no Novo, elas ganham uma outra dimensão. Quer um exemplo? O Templo de Salomão, o templo que era o local da presença de Deus, que era o local dos artifícios de fazer os sacrifícios, que era o centro da religião, no Novo Testamento se transforma em nós como templos do Espírito Santo. Então eu não posso interpretar o templo a partir do Antigo. Eu tenho que entender o templo no Novo e a partir disso entender como é que foi a construção para chegar nessa ideia no Antigo. Então eu não posso chegar, por isso que muitos pastores se equivocam nesse sentido, que eles vão e pregam uma passagem do Antigo Testamento como se fosse uma verdade absoluta, sendo que essa verdade já evoluiu, já ganhou outro significado no Novo Testamento. Aí o cara puxa um versículo lá do Antigo, você acha que está ouvindo a Bíblia, mas não é necessariamente assim como se realiza lá. Beleza? O que é Evangelho?
Evangelho é boas novas, né? Boas novas. Mas ele tem um sentimento um pouco mais profundo, porque evangelho era aquele conjunto de valores e normas e notícias que chegavam quando o novo rei chegava, quando um imperador chegava. Se o imperador romano chegasse num lugar, dominasse aquele lugar e fizesse uma redenção naquele lugar, ele chegava com o seu evangelho naquele lugar. E o imperador romano naquela época, que aqui nos evangelhos acontece sob a dominação romana, certo? No Império Romano. O imperador romano naquela época, ele era tido como senhor, ele era tido como redentor, ele era tido como senhor de um reino, e ao mesmo tempo você percebe que a Bíblia vai apresentar um Jesus que ele está trazendo o reino, que ele é o rei desse reino, e que ele traz também um evangelho. Então há um contraste aqui entre o imperador romano e o Império Romano, e o evangelho do Império Romano, e o Jesus que traz um novo reino, um novo evangelho para aquele universo ali presente. Por isso que muitas vezes ele se tornou os cristãos ao longo do Império Romano como um opositor ao Império. Vocês proclamam Cristo Senhor, mas Senhor é o César, Senhor, né? Senhor é o nosso governador. Você não pode dizer que Jesus é o Senhor, porque Senhor é o imperador. Então há uma crise política aqui também que acontece com a realização desse evangelho chegando. E aí, qual é o sentido, qual é o contexto? Primeiro, a gente vai ver que do final do Antigo Testamento para o Novo, a gente tem que houve 400 anos de silêncio. Esses 400 anos foi a época da ocupação grega. Tem Alexandre o Grande aí, né? Ocupou esse pessoal todinho, esse território todinho, e trouxe a língua grega e a cultura grega, chamada helenização, né? Então, o mundo virou grego, ficou falando a mesma língua. Depois veio o Império Romano e tomou conta de todo mundo, né? Aí o Império Romano estabeleceu a sua paz romana sobre todos os locais. Os judeus, eles conseguiram, né, com muita luta, com muito assim, ferrenho, né? Eles conseguiram manter a sua cultura viva ali, sem ser helenizado, sem falar o grego, sem ter os deuses gregos. Eles conseguiram manter uma certa ordem no meio do Império Romano, que o Império Romano permitia que eles existiam, permitiam que eles tivessem algumas lideranças e que eles tivessem um governo próprio, mas era debaixo dessa autoridade romana. Então o judeu conseguiu permanecer com a sua cultura mesmo debaixo de uma cultura helenística, né, que dominou o mundo ali na hora. E os judeus, eles tinham esse negócio também com os gentios, né? Então eles não podiam se envolver com os gentios são os inimigos, nós aqui temos que preservar a nossa eleição, a nossa chamada, o nosso reino de Davi, e aí tinha essa rivalidade com o Império Romano. E o Império Romano cobrava taxas de impostos ferrenhas. O imposto cobrado pelo povo era gigante, era forte e oprimia as pessoas. E eles deixavam um governo que era o Herodes, que dominava ali a parte dos palácios, e tinha um chamado Sinédrio, que era um governo de 70 anciões, sacerdotes, saduceus, que governavam as leis ali no local. Então você vai ter o Império Romano, você vai ter Herodes, e você vai ter esse Sinédrio dominando geral aqui. Tinha o Templo de Jerusalém e tinha 500 sinagogas em volta ali, que era o templo era o local do sacrifício, era o local da aristocracia, do povo rico, dos saduceus, e as sinagogas eram onde a fé mais pequena acontecia com os fariseus. Esse é o universo aí que a gente tem. As histórias bíblicas, elas vão acontecer, se eu fosse colocar aqui assim, ó, aqui é o Império Romano, né? Esse quadro todinho Império Romano, vamos botar assim, o quadro todinho Império Romano, né? Aí vamos supor que isso aqui é a Judéia, né? A Judéia é bem aqui, ó, Judéia. A Judéia é a região, como é que eu posso dizer? É a região todinha assim da influência de Jerusalém, né? Como se fosse a região todinha. Aí você vai ter Jerusalém, certo? Em Jerusalém fosse o Ceará e Fortaleza, certo? E você vai ter os samaritanos, certo? Samaritanos, como se fosse o antigo Israel que foi misturado e se perdeu, certo? Então, quando o pessoal fala de samaritano, é mais para cá. Quando você fala da Judéia, quando você fala de Jerusalém, é isso aqui. E fora isso daqui, não sei se é aqui ou se é bem aqui, na junção aqui, algum lugar aqui, Galiléia.
que é onde vai o nosso protagonismo, né? Que é onde começa a história de fato na Galiléia, certo? Aí a gente vai então para o primeiro ponto. E outra coisa antes da gente ir para o primeiro ponto, é entender que o povo tinha uma expectativa messiânica, ou seja, estava todo mundo esperando que chegasse um Messias e que livrasse Israel da mão dos romanos, que fosse um cara que nem Davi, que fizesse Jerusalém voltar a ser grande como era antigamente. Então havia essa expectativa de um rei que pudesse dominasse sobre vários povos, que trouxesse a palavra de Deus para várias nações, ele se tornaria poderoso. A expectativa de Jesus é que ele fosse um super rei Davi, que ele fosse um cara assim fantástico, rivalizando com Nero lá, com todo mundo, né? Um cara fortão. Aí vem o primeiro acontecimento, que é esse aqui, estou dividindo em 12 visões. Esse aqui, o anjo visita Maria. E a primeira coisa que você observa sobre essa visita é que foi nessa cidadezinha de Nazaré, né? Na Galiléia. E tanto é uma cidade insignificante para esse contexto todo, quanto é uma cidade que é o povo pobre, tinha muita misturada com o povo gentio, tinha prostitutas, tinha Império Romano, tinha pobre, era uma misturada doida de gente que não era totalmente santa, pura e legalzinha. Daí você já sabe de onde Jesus nasceu, de um caldeirão de pessoas que não tinha como se achar especial. Se fosse aqui em Jerusalém, estava cheio do povo se achando santo pra caramba. Aqui estava cheio de gente, né, bagunçado. Ele já nasce num contexto que é todo mundo meio pobre, meio assim. O pessoal na Bíblia dizia assim: pode vir alguma coisa boa da Galiléia, pode vir alguma coisa boa dessa região. Essa região só tem matuto, não tem ninguém letrado, não tem ninguém inteligente, não tem ninguém que sabe das coisas. Por isso, o povo da Galiléia tinha até um sotaque, né, que denunciava que eles eram matuto, né? Então, quando você vê o povo da Galiléia, Jesus andando com esse povo, é como se Jesus fosse um cara pobre no meio de uma galera assim que não tinha valor nenhum. No meio da galera e ainda falava estranho, né? Então Jesus era um cara assim dos excluídos. Então quando o anjo visita Maria, ele visita também uma moça pobre que não tinha uma família, embora fosse descendente de Davi, não tinha uma família que chamasse atenção, não tinha influência, não tinha nada. E o José pensa em ir embora porque acha que a Maria traiu ele. Então, se você fosse escolher onde o Filho de Deus fosse nascer, se fosse pela expectativa messiânica, não seria nessa casa ou de Maria. E ao mesmo tempo, ela foi uma mulher que pela graça recebeu essa bênção de ter o Filho de Deus nascendo dela. E olha só, outra coisa importante disso, que eu percebo, que quando ela recebe a notícia de que vai ter Jesus, em Lucas 1:51, ela faz uma oração. Lucas 1:51, ela diz assim, dentro da oração dela diz assim, dispensou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mão vazia os ricos. Olha a consciência da Maria, ela já fala sobre os humildes, sobre Deus escolher aqueles menores, desprezar os ricos e os soberbos, do olhar de Deus está nos mais necessitados. Aí você percebe, então Jesus tem muita coisa de Maria, né? Porque você pensa assim, porque Jesus aprendeu de Maria? Pode ser também, mas também pode ser que Deus escolheu a casa certa para ele nascer. Deus pensou assim, qual é a casa que tem um discurso que meu filho deve ter? A de Maria. Aí, tanto que você vai ver que Tiago, que é filho de Maria também, segundo nossa visão protestante, né? Filho de Maria também, ele tem os seus escritos mais voltados para o pobre e para o humilde. Tu vê que dentro dessa casa, a humildade e a concepção do Deus para os oprimidos era muito forte. E Jesus nasce num contexto onde ele tem ele vive no meio da galera impura, misturada, na Galiléia, matuto, pobre, oprimido, e a mãe dele tinha um discurso também muito parecido com o que ele vai ter lá na frente, né? Então isso é uma coisa legal do nascimento de Jesus. 2, aí vem Jesus nasce
em um estábulo em Belém. Então veio o momento dele nascer. Aí tem uma profecia na Bíblia que diz que o Messias vem de Belém, mas ele estava na Nazaré. Aí como é que Deus resolve essa situação, né? Deus resolve o seguinte: na hora que foi seu nascimento, houve um censo de que José deveria se alistar no exército lá, ou resolver alguma coisa com o exército, e o José era de Belém, né? Aí ele teve que sair de Nazaré e foi andando com Maria até chegar em Belém. Quando chegou lá, o menino decidiu nascer na hora que ele chegou lá, né? E a cidade estava cheia de gente. O que aconteceu? Eles tiveram que ir para um local que sobrou, né? Que foi uma estrebaria para poder ter o menino lá. E o menino nasceu no lugar, fora eles estarem no lugar humilde, de uma família humilde, pobre, eles ainda foram para um lugar que não tinha onde ficar, e o menino ainda nasceu no lugar onde os animais ficam. Quer dizer, Jesus pensou assim: me dá aí um lugar, né, Deus, né, mais baixo, que eu quero exaltar, para mostrar que eu vou tornar loucas as coisas que os homens acham que é certo, eu vou tornar loucas essas coisas. Isso é Paulo falando, né? Deus tornou loucas as coisas. Me dá um lugar mais... Mas ao mesmo tempo, o que você vê no nascimento dele? O que tem lá aparecendo no nascimento dele? Um sinal. Qual é o sinal? Uma estrela, né? Então você tem aqui, beleza, você tem uma super estrela, né? Aí o que diz a Bíblia também que tem? O que é? Tem uns maguinhos, né? Botou os 3 maguinhos aqui, ó. O grande coral. Tem o grande coral de anjos, né? Olha os anjinhos. Pronto, os anjinhos. Aí... o que você diz? Ele está no canto mais humilde de todos, mostrando que ele é o servo humilde, sofredor, mas mostra também a divindade e a que Jesus tem. Então Jesus, ele é o Deus divino, mas ao mesmo tempo ele é humilde, o homem e o sofredor. As duas coisas estão presentes e estão nos presentes do mago, né? Quais são os presentes do mago? É ouro, mirra e o que mais? Incenso. O ouro representa a realeza, ele é rei. Então quando os magos entregaram o ouro, estava presenteando ele, tanto que os magos se ajoelharam, né? Ele está apresentando que ele é um rei. A mirra, o incenso representa o sacerdócio, porque era através do incenso que se fazia as orações. E aí você vai ver que Cristo, ele é o que intercede por nós, ele é o caminho pelo qual nós chegamos a Deus. Ele que faz as orações, né? Ele é o novo e vivo caminho que, através dele, nós chegamos ao Pai. Ele é um intermediador. Nós oramos em nome de Jesus. Ele virou o sacerdote, o sumo sacerdote. O incenso representa o sacerdócio. E a mirra é para os defuntos, né? Então é o sacrifício, é a morte de cruz. É o momento onde ele vai, né? Tem a cruz na vida dele. Então tem a realeza, tem o sofrimento e a cruz, e tem o fato de ele ser o sacerdote, que ele vai levar nossas causas a Deus. Ele é o nosso mediador. Mais adiante você vai ver ainda no Jesus criança, ele vai estar lá com 12 anos aonde? No templo, né? Tem ali o templozinho, né? Aí ele vai estar lá conversando com os doutores da lei. E aí ele se perde de Maria já está indo para casa, acha que Jesus estava na frente, mas na verdade Jesus tinha ficado lá no templo discutindo. Quando ela chegou para conversar com o menino, disse assim: ele perguntou, por que você estava me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Então o menino, já com 12 anos, já tinha aquela concepção de que ele devia estar ali discutindo no templo as coisas de Deus, e ele já considerava que o pai dele era Deus, né? Então ele tinha uma consciência bem profunda já. Outra coisa que aconteceu ali antes, que a gente não viu, é que depois de Belém, o José, por causa de uma perseguição de Herodes, que mandou matar as crianças, ele vai para o Egito. Ele passa um tempo no Egito e depois ele volta para Nazaré. Então de Belém, ele depois vai para o Egito, depois volta para Nazaré. Aí depois ele vai visitar Jerusalém, e tem esse momento aqui especial. Esqueci desse momentinho. Essa ida para o Egito lembra muito... quando Moisés também, né, quiseram matar as crianças, e aí ele teve que fugir dessa lei aí. 3. Aqui, ó. Jesus é batizado por João Batista. Então vocês vão ver aí na sequência dos evangelhos, aparece um rapaz, um profeta, que é primo de Jesus, chamado João Batista,
E ele andava por todos os lugares, proclamando, dizendo para se arrependerem que estava vindo aí um que era maior que ele, que eu não sou digno de amarrar as sandálias dos pés, e eu batizo com água, e ele batiza com fogo, né? E a Bíblia tem uma profecia que diz que virá a voz que clama no deserto, e ela vai preparar o caminho para o Messias, e esse é o João Batista. Vocês lembram que ficou 400 anos de silêncio. Não havia mais profeta, não havia mais atividade profética. Então esse foi o último profeta do Antigo Testamento. Se você for observar, ele ainda é da escola profética dos antigos profetas. E ele nasce, é como se fosse a última voz do Antigo Testamento apontando para o Jesus. Então ele é a última voz do Antigo, proclamando agora a vinda de Jesus. E apontando, esse aí é o Jesus. Eu sou o Antigo Testamento aqui dizendo que agora eu vou passar o bastão, importa que eu diminua e é que ele cresça, né? Então agora eu vou passar o bastão para esse Jesus. O Antigo Testamento está passando o bastão para Jesus. E uma coisa que ele diz, quando ele vê Jesus pela primeira vez, lá em João 1,29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta, Jesus disse, está aí, ó, esse é o Cordeiro de Deus, o sacrifício final, e ele vai fazer uma obra redentora e vai tirar o pecado do mundo. Bom, o batismo de Jesus, algumas pessoas podem perguntar, João Batista, ele batizava para arrependimento de pecados, né? Aí Jesus foi se batizar, mas Jesus tinha pecados, né? Como é que faz, né? A pessoa... Porque a gente sabe que Jesus não tem pecado, né? Aí o próprio João Batista sabia disso. Ele falou assim, olha, eu não devia batizar você, é tu que tinha que me batizar. O João Batista fala isso, né? Ele disse assim, não, mas faça para que se cumpra a justiça, Jesus falou. E aí você percebe que o batismo de Jesus, ele na verdade, ele está sendo uma pré-antessala da imagem que vai acontecer da crucificação e da ressurreição. Porque quando a gente batiza hoje não diz que a pessoa quando entra na água ela não está morrendo e depois quando ela sai ela está ressuscitando? Da mesma maneira Jesus está com esse batismo carregando os pecados do mundo nele, porque ele está levando os pecados do mundo nele, não aos dele. E quando ele se batiza, ele vai entregar os pecados do mundo e ele sai ressuscitado. Então é uma antessala do próprio sacrifício que vai acontecer. E os pecados que ele está levando ali não são os dele, são de todo mundo. Entendeu? Então esse batismo que vai acontecer aqui tem essa característica, e uma das coisas que é interessante para você perceber que isso tem a ver mesmo com o que eu estou dizendo para você, em Marcos 10, 38 diz assim: disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo, podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Então, o próprio Jesus fala, eu vou ter um batismo, e ali já era uma simbologia do batismo que ele ia ter lá na frente. Já está contando para ele o que ele está fazendo. Outra coisa que ele diz, Lucas 12,50, mas tenho que passar por um batismo. De novo, o batismo tem a ver com a sua crucificação. E como estou angustiado até que ele se realize. Então esse batismo já era uma simbologia, e também como é hoje para a gente, na morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Uma das coisas interessantes é que o batismo também ele abre o ministério de Jesus, né? A partir daqui a Bíblia entende que ele começou o seu ministério efetivamente, aqueles 3 anos dele agindo. E eu te pergunto, e eu quero trabalhar essa reflexão com vocês, o que era o ministério de Jesus? O que era o seu propósito? E aí, assim, logo depois aqui, mais à frente, você vai perceber que ele vai entrar numa sinagoga, ele vai ler uma passagem de Isaías. Eu quero ler com vocês. Se vocês quiserem abrir aí, vocês podem até abrir, ó. Lucas 4, 16 a 21. Essa é uma passagem muito conhecida, onde Jesus fala de si mesmo e liga uma profecia do Antigo Testamento com ele. Diz assim, ó. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres,
Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, olha só que passagem legal. Então, ele fechou o livro, estava aqui falando, fechou o livro, devolveu ao assistente e se sentou, né? Sentou. Aí, na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Entendeu? Assim, aí ele fez, eu sou isso daqui. Eu sou o resultado dessa escritura aqui. E aí, o povo endoido, né? Vê Jesus, o povo endoido. 5 coisas aqui que a gente vai tirar, olha. Primeiro, a pessoa de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. E aí você vê que o Espírito desce, né, no batismo, né? Então aqui vem a unção, como se fosse... Então me ungiu. E a unção tem a ver com esse chamado ao ministério, à obra, né? Ele me ungiu para fazer isso. A segunda coisa que você percebe nesse texto que a gente leu, é que ele fala assim, para pregar as boas novas aos pobres, e mais abaixo ele diz, para libertar os oprimidos. Então você vê que ele veio para libertar as pessoas das opressões. Opressões sociais, opressões emocionais, opressões demoníacas, e assim vai. Tanto que ele diz assim, para libertar os presos, e a grande libertação que Jesus fez foi a libertação contra as hostes espirituais do mal. Você vê que ele tem muitas expulsões demoníacas que ele faz. E esse preso tem a ver com isso. Toda vez que se fala hoje no Evangelho, né, oração de libertação, também tem muito a ver com essa coisa espiritual. A outra coisa que você vai ver aqui, recuperação da vista aos cegos. Uma teologia muito importante disso é que os sinais e as manifestações de cura que Jesus fazia era uma restauração do homem, uma restauração do físico, era uma restauração da imagem de Deus nas pessoas. Então também tem a ver com a restauração do homem, essa restauração das vistas aos cegos. E também tem a ver com você enxergar uma nova realidade. Tanto que Jesus fala muitas vezes que vocês estão cegos, dizendo para os fariseus, embora vocês enxerguem, vocês são cegos. Porque a cegueira não era a cegueira do olho, a cegueira de não conseguir enxergar Jesus. Então ele veio da vista, deu para o povo olhar a verdade, né? Veio anunciar o perdão de pecados e a salvação, e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus, nas principais profecias de Jesus, é a graça. A graça, o ministério de Jesus veio revelar a graça de Deus. E 5, que não está nesse texto que a gente leu de Isaías, diz que ele veio anunciar a vinda do reino de Deus. E aí você vai perceber, Marcos 1,15 diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mateus 4,23 diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas dele, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. As boas novas do reino, o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. A pregação de Jesus era: o reino de Deus está próximo. Aí você, meu amigo, está lendo a Bíblia aí, primeira vez, vai pegar a Bíblia, Evangelho. Aí ele fala o reino de Deus, aí deu o reino de Deus, aí a semente do reino, aí o reino, né, o reino. Aí você faz uma pergunta na sua cabeça: mas o que é o reino? Porque Jesus fala tanto que o reino está chegando, mas ele não fica explicando. Aí ele vai explicar o reino. O reino de Deus é semelhante a uma semente. Aí, mas o que é, Jesus? O reino, né? O que é? Explica aí direito. Tinha essa expectativa messiânica do rei que vai pegar, tipo Satanás, né? Jesus, se tu me adorar, todos os reinos do mundo serão seus, né? Tinha a expectativa de um reino mundial, de um reino de Israel. Mas o que é o reino? Uma linguagem simples para você. Eu gosto às vezes dessa brincadeira simples, né? Meu pai que diz assim: justificado é justificado. Então você ficou justo, né? Justificado, né? Então o reino de Deus é o lugar onde Deus reina. Só com essa palavra você já consegue decidir muita coisa na sua Bíblia. O reino de Deus é o lugar onde Deus reina. Se Deus está reinando, virou reino de Deus. Se ele está chegando, então com ele está chegando o lugar onde Deus reina. Agora, uma coisa importante você notar é que nós estamos no meio do Império Romano, né? Que eu falei no começo. E lá tinha um cara que estava reinando, o César, né? Tinha todo um poder reinando. Quando Jesus diz que o reino está chegando, o reino de Deus, claro que tem
essa coisa do evangelho, que o Império Romano chegava com o evangelho, Jesus chegando com o evangelho, né? O Nero era tido como redentor, onde o César era tido como redentor onde ele chegava, Jesus é o redentor. Tem um contraste grande entre o reino que Jesus está propondo contra um reino romano instituído terreno. As linguagens usadas usam esse combate, fica quase firme para quem vivia na época que existia um novo evangelho chegando em cima de um evangelho antigo que existia lá. Existe uma oposição, um reino de oprimidos, de pobres, em oposição aos ricos, como a gente viu chamado ali de Maria e tudo, um reino que trata, que é inverso, que tem uma inversão de valores, beleza. Outra coisa que você pode entender do reino é que ele é, na verdade, o próprio Cristo. Quem é que está chegando? É o Cristo que está chegando. É o Cristo tão esperado, o Messias tão esperado, que ele ia trazer a obra de redenção. Então está chegando a consumação da obra, onde nós vamos ter livre acesso ao Pai, onde nós vamos ter a perdão de pecados. Então qual é o reino que está chegando? A reconciliação com Deus. Tanto que os apóstolos, no Novo Testamento, toda vez que vão falar desse tal de reino, eles param de falar de reino de Deus e começam a falar de Cristo, Cristo como centro. Cristo é o centro da nossa fé, Cristo é nosso tudo. Então, eles tratam o reino como uma presença de Deus, como Cristo, como uma obra da redenção. Então, o reino também pode ser visto como uma obra de Cristo na redenção dos pecados da nossa vida. A outra coisa que o reino pode ser visto, vocês estão acompanhando? Estou falando várias coisas que o reino pode ser, né? O reino também é tudo isso e ao mesmo tempo é cada uma dessas coisas, né? O reino também, ele é uma realização que acontece de forma invisível. Que as pessoas perguntam assim: Jesus, onde é que está esse reino? Ele falou assim: não está nem aqui, nem acolá. Ele não vem de forma visível, de forma que vocês possam ver. Ele está no meio de vós, entre vós. E aí se diz aquela coisa: quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu vou estar. Então, aquela coisa da igreja, é ajuntamento das pessoas que têm Cristo no coração, se torna um pedacinho do reino. Esse reino se manifesta, né? Venha, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu, venha o teu reino, né? E o reino se vem nessas pessoas que fazem essa oração. O reino se manifesta entre nós. E a igreja é um pedacinho desse reino que age no mundo, praticando e promovendo a vontade de Deus. Ok? A igreja também é um exemplo do reino. E por fim, existem as visões mais escatológicas de fim dos tempos, que dizem que o reino ainda virá. Que o reino porque é para vir o Davídico mesmo, o Deus sentado em Jerusalém, no trono e governando todo mundo, e isso vai vir no final dos tempos, e esse reino ainda virá. De maneira que a teologia, ela resolve tudo isso, do reino que virá e o reino que já existe, com o chamado já e o ainda não. Certo? Ou seja, o reino já está conosco, mas ele ainda não está plenamente como na redenção final dos tempos. Então, nós já podemos experimentar as promessas de Deus, mas ainda não é um novo céu, a nova terra, ainda não está vivendo toda a plenitude. Então a gente pode viver hoje, no meio de nós, um sinal do reino, uma experiência do reino, mas ainda vivemos num mundo de aflições, ainda vivemos num mundo caído, num mundo problemático, ainda não é um reino consumado, mas é um reino que já podemos experimentar no meio de nós. Quando vocês estiverem lendo sobre o reino, ele tem várias características dessas, desde ser a própria pessoa de Cristo, a sua obra, até a igreja, até um reino que se contrapõe a um reino do mundo, até um reino lá no futuro, lá, e várias coisas dessas. Bom, aí vem o Satanás. Satanás tenta Jesus no deserto. E aí é uma coisa que eu sempre digo, assim, quando você é batizado no sentido de receber uma missão de Deus, receber uma orientação de Deus, começar o ministério de Deus, parece que imediatamente do que você recebe assim um chamado de Deus, vem a tentação para te tirar do foco. Então, todo o ministério de Jesus não foi um ministério onde era Deus andando sem nenhum sofrimento, sem nenhuma aflição, sem nenhuma tentação. Por isso que a Bíblia diz: Cristo sofreu as nossas aflições, ele foi tentado apesar de não ter pecado, e ele entende o nosso sofrimento porque ele passou por isso.
Assim como nós somos tentados e sofremos e passamos aflições, Cristo passou por isso que ele é um sacerdote que se compadece de nós, porque ele entende o que a gente está passando. Ele passou também. E o Satanás tentou ele aqui. Jesus passou 40 dias no deserto, ele não conseguiu. Mas depois a Bíblia diz assim, ele saiu e depois, para atormentar Jesus, outra oportunidade, porque ele ficou o ministério todinho de Jesus, perturbando Jesus. Bom, uma coisa interessante dessa passagem aqui de Satanás, é que Satanás usa a Bíblia para tentar Jesus, né? Por que Jesus, você não vai ali em cima do templo e se joga? Porque a Bíblia diz que teus anjos vão pegar você quando você estiver ali e tal. Aí Jesus fala, não, também a Bíblia diz, não tentará, não botará seu Deus à prova. Então aqui é muito legal que o Satanás, ele tenta a gente com meia-verdades, ou com verdades descolocadas, descontextualizadas. E aí é interessante que a gente tenha atenção a isso. Nem toda vez que alguém cita uma Bíblia para a gente, ele está falando a verdade. Nem toda vez alguém que cita dizendo que é palavra de Deus, é palavra de Deus. Você tem que ver, você tem que ter uma consciência aqui para saber rebater Bíblia com Bíblia, para saber rebater palavra de Deus com orientação de Deus. E olha só, Jesus 5. Vamos aqui já estamos no 5 aqui. Vai dar certo. Jesus convoca seus primeiros discípulos. Aí vem a história do barco, né? Vem, eu te farei pescadores de homens. A primeira aula a gente falou um pouco sobre essa questão do discípulo. O discípulo é aquele que é ensinável, é aquele que deseja aprender com o mestre, que deixa tudo o que tem para viver com o mestre, para dizer que quer ser seguidor dele, quer ser a imagem dele, quer proclamar a palavra dele, quer aprender com ele. É alguém que está ali disposto a ser transformado em uma nova criatura, com um novo propósito, uma nova dimensão. O discípulo é aquele que anda mais junto do mestre, é aquele que está ouvindo as explicações mais profundas. Embora houvesse uma multidão, onde Jesus andava tinha uma multidão, você não pode dizer que toda aquela multidão era discípulo. Aquela multidão era curiosa, era saduceu, era gente de todo jeito, e vinha e se juntava. Mas discípulo é aquele que andava com Jesus, não era o que se juntava para ver o milagre. É aquele que estava ali obedecendo a Jesus e caminhando com ele. Nesse sentido, você vai perceber que existia então a multidão, né? Eu fiquei com esse pedacinho aqui para me escrever, né? Então vou botar aqui, pronto, aqui, ó. Você vai ver aqui, ó, tem uma multidão, certo? Aí você vai ver que tem um núcleozinho aqui chamado de 70. São 70 discípulos mais próximos de Jesus, que está ali andando para ele, até porque quando Jesus andava com o pessoal, tinha as mulheres do pessoal, tinha mãe, tinha cachorro, papagaio, vinha todo mundo junto, tinha uns 70 aqui com ele. Desses 70, tinha um núcleozinho menor, que era de 12, que é o 12 que vocês vão ver aí, descrito no chamado. E dos 12, tinha 3, que eram os amigos íntimos de Jesus. Quem era? Pedro, João e Tiago, no barquinho, né? Pedro, João e Tiago. Pedro, João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho. Esses 3 viram as manifestações mais cabulosas da Bíblia, certo? Os outros até viram, mas esses 3 aqui é os mais bacanas, certo? Os discípulos de Jesus. Bom, o discípulo de Jesus, ele também estava sendo treinado para multiplicar o evangelho. Então você vai ver na parábola do semeador, que é aquele que recebeu a terra boa, que recebeu a semente, multiplicou a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. E a determinado momento da Bíblia, ele manda de 2 em 2 em cada cidade, para pregar, para fazer um treinamento. Então eles estavam sendo treinados, eles eram as sementes que Jesus ia plantar e ia multiplicar, sabe? A partir daquele núcleo de discípulos pequeno, porque Jesus não botou igreja, né? Você não vê Jesus botando igreja com 3.000 pessoas na igreja, aí ele pastor, não, ele está fazendo, eu vou embora daqui a 3 anos, tem que fazer um projeto. Vou pegar esse pessoal aqui e vou jogar para eles fazerem a plantação. Então ele treinou esses discípulos para fazer a multiplicação. E você vai perceber que um dos instrumentos que esses discípulos desenvolveram, não todos, mas principalmente 4 aqui, e não são 4 que andavam com ele, eu vou explicar direito, são os 4 evangelhos. E aí nós vamos falar um pouco sobre esses 4 evangelhos, para vocês entenderem. Vou pagar daqui para cá, aí eu fico agora com espaço para rabiscar, certo? Marcos era discípulo de Jesus?
Não. Marcos, ele era filho de Maria, não a Maria, né? A Maria que era uma moça que tinha uma casa, que em Atos o povo orava na casa dela, né? Ele era filho de Maria e ele era sobrinho de Barnabé, certo? Então ele era um menino que cresceu com os discípulos, junto com os discípulos. Estava ali na casa do pessoal, dos primeiros discípulos, conhecia tudo, mas ele não andou necessariamente com Jesus. Às vezes até tem uma passagem na Bíblia que diz que o menino que saiu pelado, uma roupa caiu assim, era o Marcos. Mas olha, o Marcos, ele na verdade, ele é o cara que escreveu o Evangelho, mas, né, quando a gente percebe, esse Evangelho de Marcos é na verdade o Evangelho de Pedro. Porque Pedro, ele não sabia escrever, certo Pedro? Pedro, ele era analfabeto. E tanto que as cartas dele, quem escreve é outra pessoa para ele, né? Ele dita, a pessoa escreve. Ele só fala. Tanto que quando ele estava no Sinédrio, em Atos, o pessoal, como vocês que são analfabetos, sabem tanto, né? Então Pedro, talvez o tipo de discípulo que Jesus escolhe não é os mais letrados, não é os mais bacanas. E Marcos andou um tempo na igreja com Pedro. Então você percebe que o estilo de Marcos tem a ver com o Pedro. E o Evangelho de Marcos é o mais curto. Por isso que muita gente prefere começar por ele. Ao mesmo tempo, ele é o primeiro a ser escrito. E ele tem uma característica muito do Jesus ação, Jesus rápido, Jesus faz as coisas. Então, no Evangelho de Marcos, falta até respiração. Jesus está curando aqui, daqui a pouco ele vai para a casa do outro, cura lá, daqui a pouco ele sobe no monte e ora, daqui a pouco ele vai para outro canto. Ele é todo assim, não tem respiração. O Jesus nem dorme, né? Para cima, para baixo, para cima, para baixo, e vai. Os romanos valorizavam a ação. E o Marcos é escrito para os romanos. Então, sempre mostra o Jesus que age, o Jesus que faz, o Jesus que transforma, o Jesus que faz milagres. Por isso, não há muita enrolação no livro de Marcos. Você vai ler e vai ver o Jesus, né, super power, né, o Jesus fazendo tudo. Ele, como foi o primeiro, ele serviu de base para outros dois. Na verdade, dizem até que tinha um X aqui, que era uma coleção, que o povo pegou desse aqui e fez o Marcos, certo? Existe até um X, dizia. O Mateus, esse era o discípulo dos 12, era o Levi, certo? Levi, certo? Mateus era Levi. Esse aqui andava com Jesus. Esse aqui foi aquele que era cobrador de impostos. Jesus foi lá, chamou ele para seguir, e o cobrador de impostos naquela época era altamente mal visto, porque ele cobrava impostos para o Império Romano, e era uma pessoa do povo, que cobrava do povo para dar para o inimigo do povo, então, e ainda tirava uns dinheirinhos a mais, por isso que eles eram tidos como pecadores, né? Então, o Mateus, ele era tido altamente como pecador. Quando Jesus chamou ele e sentou com os amigos dele na casa dele, foi que o povo disse: você, o teu mestre, come com publicanos e pecadores. Era o Mateus aqui. E ele virou discípulo de Jesus. E o Evangelho de Mateus parece que, pela raiva do Levi, né? O povo judeu que chamava ele de pecador. Ele escreveu para os judeus. Então esse aqui é para os romanos, praticamente. Se eu errar aqui, vocês me perdoem. Mas tem a ver com os gentios. Esse aqui foi para os judeus. Então cada recorte que você vê tem um olhar até diferente, porque tem um propósito diferente. Você vê um acidente na rua, se tiver 3 testemunhos, foi 3 olhares diferentes do mesmo acidente, né? No Evangelho tem um olhar de quem escreveu e o propósito de quem escreveu. Mateus foi para os judeus. Então ele aqui, ele enche de recursos que os judeus entenderiam. E ao mesmo tempo troca, por exemplo, o reino de Deus para os judeus vira reino dos céus, porque não pode dizer o nome de Deus em vão. Aí, em vez de falar reino de Deus, 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 Jesus falava que só, né? Reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus, para não usar o nome Deus demais, por causa do que foi escrito para os judeus. E uma das características mais fortes dele é que toda vez que Jesus dá um passo, o Levi escreve: isso foi para se cumprir a profecia tal. Aí Jesus dá outro passo: e por que Isaías disse tal? Entendeu? Ele fica linkando, e você vai ver também uma genealogia do tamanho do mundo no começo, para mostrar que Jesus era descendente de Davi, porque tinha que mostrar que ele era descendente de Davi, a linhagem e tal. Então tem toda uma orientação. Agora uma coisa que Mateus tem, que os outros têm, mas é pior, certo? 3 coisas. Sermão do Monte. Uma preguiça, né, a pessoa de escrever.
Sermão do Monte. Sermão do Monte. Ele é o mais bem escrito, mais bem definido Sermão do Monte. Outra coisa que ele tem, deixa eu ver aqui, eu escrevi aqui, esqueci. Sermão do Monte, a crítica aos fariseus. Aqui é exatamente porque chamava ele de pecador, né? Crítica, mostra todos os momentos aos fariseus, né? Mateus 23 é o capítulo mais lenhada contra fariseu que tiver, é Mateus 23 da Bíblia. Você pode procurar, Mateus 23 você sai dizendo assim, buf. Tem o cumprimento das promessas e tem o Mateus 24, que é o sermão profético, que fala da destruição do templo também, né? Profecia. Tanto que se o judeu leu Mateus 24 e vê a destruição do templo no ano 70, ele diz, ó, Jesus já proferiu a profecia dizendo que ia acontecer, né? Então aí Mateus sermão profético e beleza, vamos lá. Lucas, ele não andava com Jesus e ele não fazia parte dos discípulos de Jesus, nem de perto, certo? Lucas é outro esquema aqui, ó. Lucas, ele era um médico grego que morava lá na Macedônia. Quando Paulo foi fazer as viagens missionárias dele, na segunda viagem ele fica amigo de Lucas. O Lucas que a gente vê na Bíblia só foi conhecer anos 60 e tanto, anos 50 e tanto Paulo lá. Então, assim, que Lucas era um grego médico conhecido na viagem. Aí o Lucas andou um tempinho com Paulo, certo? Virou amigo e Paulo pregando evangelho, aí o Lucas entendeu esse negócio. Uma vez, um cara chamado Teófilo, acho que é Teófilo, se você conhece a Bíblia, Teófilo, o nome do cara? É? Disse assim, Lucas, eu estou gostando desse seu Jesus, faz o seguinte, vou lhe pagar aqui um dinheiro para tu escrever tudo sobre esse Jesus aí que aconteceu. Aí o Lucas foi fazer uma investigação em todo mundo que existia e escreveu o evangelho segundo toda a investigação que ele fez. E ele escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, que era um livro só, a gente que dividiu. Então, Lucas e Atos, foram o Evangelho e o Atos, era um livro só, que foi dividido para a gente aqui, certo? E Atos é o que aconteceu depois que Jesus foi, com os apóstolos. Né? Então, o Lucas, ele tem essa característica, e ele escreve muito aos gentios. Você vê que ele não tem os termos que o Mateus usa, e toda vez que ele pode, ele explica algum termo para quem não está entendendo, certo? Enquanto esse aqui não explica termo nenhum, já bota os termos cabulosos, esse aqui vai explicando algum termo, alguma coisa que tem a ver. Combinado? E tem o João. O João é o cara aqui que não está na vibe dos três, certo? Esses três parece que bebeu na mesma água, sabe? Na mesma fonte. Eles parece que leram o mesmo evangelho, o mesmo X e tal. O João, por ser aquele grupozinho dos três, entendeu? Tem um discurso de uma intimidade muito maior e olha as coisas muito mais profundamente do que esses outros veem. Até porque tem dois propósitos no livro de João, que é o seguinte: ele foi o último a ser escrito. E o último a ser escrito assim, tudo já tinha acontecido, igreja formada, só estava João vivo já, ele disse, vou escrever mais um evangelho das coisas que parece que não tem nos outros, que faltou dizer, entendeu? É como se ele dissesse, ainda está faltando dizer essas coisas. E ele foi escrito com o objetivo de combater várias doutrinas que estavam existindo naquela época, então ele foi dar aquele recorte que tinha a ver com aquelas doutrinas na época, certo? E aqui você vai ver o Cristo cósmico. O Cristo divino, o Cristo Deus, muito mais forte do que nos outros. Enquanto Mateus você vê o Cristo terreno quase, né? O Marcos, o Cristo terreno quase, fazendo, agindo, tá para cima, para baixo. Aqui você vai ver o Cristo espiritual. Tanto que aqui, ó, Mateus, Lucas, nascimento, Jesus, Maria, genealogia. Como é que começa João? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por meio dele todas as coisas foram feitas, por nele tudo foi. Então, rapaz, enquanto os outros estão na terra,
o João foi lá para antes da fundação, para a criação. Assim, ele era a palavra geradora de Deus, foi por meio dele que as coisas foram criadas. Ele era o verbo, ele era a essência do divino encarnada no meio de nós. Então você vê que ele tem uma pegada espiritual. Então você quer ler assim um texto mais espiritual? João. Agora, João, ele vai e volta, certo? Você está lendo, aí ele volta e vai de novo, e vai. Tem que ter aquela coisa assim do cara que gosta das viagens, certo? Tem texto assim desse tamanho, só de discurso. Porque eu vou enviar para vocês, e se eu não enviar, se eu for e se eu não voltar e tal, aí você, pá, que legal. Viaja. É legal, mas explica muita coisa do mistério de Cristo, certo? Bom, e ajuda a complementar essa visão de Cristo, uma visão mais aprofundada de que Ele é Deus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, esses são os quatro evangelhos. 6. 6. Sermão do Monte. Então, depois que ele vai para a tentação, chama os seus discípulos, vem um dos maiores discursos de Jesus. E esse aqui é o discurso do Sermão do Monte, pessoal. É como se fosse a lei de Moisés. Quando Moisés foi para o monte, recebeu as tábuas da lei. Assim que Jesus foi para o Egito, voltou, subiu, teve o chamado, igual Moisés, né? Agora ele sobe no monte, igual Moisés subiu no monte, e de lá vai trazer a lei, igual Jesus agora vai trazer o seu conteúdo. O Sermão do Monte, ele é o conteúdo praticamente de Jesus, o conteúdo ético, moral, de valores, praticamente assim, toda a história da humanidade depois de Cristo, o Sermão do Monte está no centro daquilo que representa o discurso de Cristo. O Sermão do Monte é onde ele inverte todos os valores, onde ele transforma aquela ideia messiânica soberana, muda tudo. E eu vou ler com vocês 8 versículos com vocês do Sermão do Monte, certo? Acho que eu cortei umas coisinhas aqui, mas Mateus 5,3, que é a melhor descrição do Sermão do Monte, né? Mateus 5,3. Bem-aventurado os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Percebe que é o reino dos céus, né? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Aí você percebe que o pobre, o manso, o humilde, o que exerce misericórdia, os que são oprimidos, os que são perseguidos, esse discurso de Jesus era para aquela parte da sociedade que estava excluída. É aquele pessoal que se sentia pequeno, deixado de lado. Então, ele invertia essa ordem de um Messias soberano, rico, num trono majestoso. Ele falava, eu estou aqui conversando com o meu povo, com um povo que é igual a mim, um povo que entende o que eu digo, os humildes, os pobres. E por isso que quando ele andava no meio do povão, né? Ele era, até para saber quem era Jesus, tinha que dar um beijo nele, porque ele era igual aos outros, né? Era todo mundo igual ali que andava junto com ele. Uma coisa interessante sobre essas bem-aventuranças é que ele trata essas coisas como felicidade, né? Felizes são os pobres de espírito, felizes os humildes. É interessante isso porque, em vez dele dizer, você está condenado se não for humilde, você está condenado se você não fizer isso, ele fala assim, você será mais feliz se você for assim, você vai ser mais feliz se você for manso. Ele sempre trata de uma maneira positiva, né? Incentivando você a ser mais feliz sendo dessa forma. A outra coisa interessante é que, na verdade, tudo isso que ele falou é uma imagem do próprio Cristo. Ele é manso, ele é humilde, ele tem sede de justiça, ele é misericordioso. Então, quando ele está lendo o que ele pede para a gente ser, é o que ele é.
Ele está, na verdade, mostrando quem ele é através do discurso. Ele está mostrando, e Efésios vai dizer que a gente tem o propósito de ser a medida da estatura do varão perfeito. Nosso propósito é ser igual a Cristo. E aí, como é que Cristo era? Era manso, humilde, chorava, né? Então, toda a descrição dele. Outra coisa que você vai ver no Sermão do Monte é que ele fala de um tipo de discurso que aprofunda mais, por exemplo, os 10 mandamentos. Ele vai dizer assim: ouviste o que foi dito, se você trair sua mulher, né, não adulterarás. Aí Jesus fala: eu porém vos digo, se você pensar em outra mulher, tu já está traindo a sua mulher. Aí ficou difícil, né? Porque Jesus já botou a lei lá, enquanto os fariseus estavam brincando de decidir como é que a regra era feita, Jesus já disse: só o fato de tu pensar em outra pessoa. E aí Cristo trouxe a religião para dentro do homem, porque religião era o que acontecia fora. Então, se eu não pequei, então não sou condenado. Mas se eu pensar aqui, não tinha problema nenhum. É que nem eu vou pegar aqui, ó. Eu posso ser racista no meu interior, sou racista, mas eu não xinguei ninguém aqui fora. Mas eu não falo, então eu passo por alguém legal. Eu na justiça não posso ser condenado por um ato de racismo, mas no meu interior eu sou racista, mas eu não passei para fora. Jesus traz a fé para dentro do indivíduo. Meu amigo, não é se você está fazendo fora, não, é quem você é. É o que você pensa, seus sentimentos, é seu coração. Isso importa mais do que você está fazendo, porque não pode uma árvore, uma mangueira, dar caju. Uma árvore boa vai dar frutos bons. Então, você tem que ver quem é você aí dentro de você, né? Então, Jesus traz a religião, a fé para dentro do indivíduo, para o íntimo. E diz: a gente precisa mudar o seu coração. Se não mudar aí dentro, não vai adiantar nada aí fora. A outra coisa que ele bate muito nos fariseus e tal. A outra coisa que ele fala é a regra de ouro: faça com os outros o que você quer que lhe façam. E as pessoas diziam: não façam com os outros o que você não quer que seja feito com você, né? Jesus muda, ele diz assim: façam com os outros o que você quer que sejam feito com vocês. Você tem uma ação positiva de fazer o bem. E se alguém te pedir, aí ele vai quebrar uma série de coisas. Se alguém te pedir a tua capa, dê também a túnica. Ou seja, você com raiva, já que o cara pediu a capa, ele disse: pode dar mais. Se alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2. Faça pelos outros, cara. Vai ali, haja. Quebre esse ciclo de maldade que existe. E se você amar só quem te ama, de que adianta? Até os homens maus amam os que eles querem. Tu tem que amar o teu inimigo. Porque se você só vai quebrar esse ciclo de ódio na sociedade se você amar quem não merece amor. Aí é a graça, a misericórdia, né? Rapaz, é forte, né? Termina o Sermão do Monte. A Sermão do Monte é para quem pode, certo? Termina o Sermão do Monte com o quê? Como é que termina? Vocês sabem. Chave de ouro. A oração, Pai Nosso. Os discípulos chegam para ele assim: Jesus, nos ensina a orar? Aí, eu vou ensinar para vocês, hein? Pai Nosso. A oração mais fantástica de todas, né? Dá para fazer 5 pregações só da oração no Pai Nosso, né? E tal. Bom, aí a partir daí você vai ver o combo, né? O combo aqui agora, ó. Combo. Milagres, libertações, parábolas e embates. Daqui você vai ver a subida de Jesus para a fama dele, certo? Ele vai proclamar o seu reino, as suas lições, seu ministério, através, e quem ele era, através dos milagres, das libertações, das parábolas e dos embates com os fariseus e os escribas e todo mundo. Isso aqui, boa parte dos evangelhos vai passar então em vários acontecimentos disso, e é onde ele vai ganhando a sua popularidade, a sua fama. E uma das coisas interessantes disso era os milagres. Os milagres, eles têm 3 objetivos aqui que eu quero trabalhar com vocês. O primeiro é que eles são testemunho que atestam que Jesus era o Cristo.
Então, quando Jesus, por exemplo, acalmava as águas e a tempestade, mostrava que ele tinha poder sobre o mundo físico, que tinha poder sobre a natureza. Quando ele expulsava um demônio, mostrava que ele tinha autoridade no mundo espiritual. Quando ele ressuscitava uma pessoa, ele mostrava que ele tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Quando ele perdoava pecados, o pessoal dizia assim, só Deus pode perdoar pecados. Mostrava que ele era Deus. E ele usava um milagre para mostrar que ele podia fazer isso. E quando ele curava, por exemplo, um aleijado de nascença, e dizia assim, vai lá no sacerdote, mostra para o sacerdote, dá oferta por esse milagre no sacerdote, mas não conta para ninguém. O que Jesus está fazendo? Porque para testar que o Messias era o Messias, tinha alguns milagres específicos que só o Messias faria. Quando ele cura um aleijado de nascença, que ninguém tinha curado, esse era um milagre messiânico. Quando ele manda para o sacerdote e diz assim, sacerdote, dá uma olhada nesse milagre aí. Aí vai, né, o cara era aleijado, aí fala para o sacerdote diz, que mentira é essa aí? Não, tu não era aleijado não, chama teu pai, chama não sei quem. Aí faz todo um julgamento, porque não acredita que o cara era aleijado de nascença. Porque se ele acreditasse, ele tinha que proclamar que Jesus era o Messias. Aí no final do texto, Jesus diz o quê? Vocês são cegos porque não querem ver. Então aqui, eu estou fazendo as coisas e vocês não querem ver. Então um milagre, ele atestava que ele era o Messias, que ele era Deus, que ele tinha poder sobre as coisas e tal. O milagre também são feitos por misericórdia. Diz a palavra de Deus que ele viu aquele pessoal doente, aquele pessoal com problemas, e disse assim, e Jesus, movido de misericórdia, curou o pessoal. Quando o povo teve fome, ele multiplicou o pão porque viu o povo com fome. Então Jesus também fazia, não só porque ele queria ter os sinais e tudo, mas porque ele tinha misericórdia do povo. A outra coisa é que ele usa os milagres para fazer a sua pregação. Então, quando ele vai ressuscitar Lázaro, a pessoa pergunta, eu sei que Lázaro vai ser ressuscitado no último dia. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Então, ele usa a ressurreição para proclamar uma verdade sobre ele. Quando ele multiplica o pão, ele vai dizer assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, assim como o pai de vocês tiveram o pão, o maná, lá no deserto, eu sou o pão da vida. Então, ele usa o milagre para fazer uma pregação também. Então, o milagre ele tem vários sentidos que você pode usar aí. Aí também vem a grande quantidade de parábolas de Jesus. E Jesus usava o contexto sociocultural da época para contar histórias, por isso que eu gosto de contar histórias também, vivo contando as ilustrações, que faziam uma similaridade com aquilo que estava acontecendo ali, com alguma ideia que ele queria passar. Algumas vezes a parábola ela é usada para exatamente não revelar direito o que ele queria dizer. Às vezes ele queria dizer um negócio, contava uma parábola para explicar melhor. E às vezes ele contava uma parábola para você não entender. E só quem fosse discípulo dele entendesse. E às vezes o povo não entendia, e quando chegava assim, mais da intimidade, os discípulos perguntavam, Jesus, nos explique aquela palavra do joio e do trigo. Então ele contava uma parábola na multidão, tinha gente da multidão que não entendia, tinha gente que entendia. Quando chegava mais na intimidade, os discípulos, o que você quis dizer com aquela parábola? Aí Jesus explicava. Como diz assim, Mateus 13:36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, explica-nos a parábola do joio no campo. Então o pessoal perguntava para ele depois. E quando os fariseus e os saduceus entendiam a parábola, queria apedrejar Jesus. Então, às vezes, ele contava dessa forma para se escapar também da perseguição, de só o fato de ele falar, o pessoal já perseguia ele. Quando ele contava uma parábola, o saduceu, o fariseu, o que ele está querendo dizer com isso? Né? Aí não entendia. Aí ele dizia a verdade e ninguém entendia, né? Mas para você entender uma parábola, ela sempre tem um objetivo, certo? A parábola não é assim, cada coisinha na parábola é uma aplicação diferente. Não, ela está tentando explicar algo que é um objetivo. E ela responde sempre mais ou menos a uma pergunta. A pessoa chegou para Jesus e falou assim, quem é o meu próximo? Aí ele foi cantar a parábola do bom samaritano. Então ele estava respondendo a uma pergunta. Qual é o objetivo daquela parábola? Você vê a pergunta que foi feita, ou o contexto do que Jesus está falando, e você começa a entender melhor. Algumas têm explicações. Aí você vai ver na Bíblia a parábola do semeador,
do filho pródigo, do bom samaritano, do joio e do trigo. Que mais? Tem uma parábola aí que vocês gostam. Das 10 virgens, da dracma perdida. Tem várias parábolas boas, né? Eu gosto daquela do menino, 2 irmãos, que não é o filho pródigo, que diz assim: o mais velho, o pai tinha uma vinha, aí mandou os filhos ir trabalhar na vinha. Aí disse que o mais velho disse que ia, aí não foi. O mais novo disse que não ia, aí foi. Aí Jesus pergunta no final: qual dos dois fez a vontade do pai? Aí estava querendo dizer o quê? O judeu disse que ia, aí não foi. O samaritano disse que não ia. E está aqui, aceitando Jesus, está tudo aqui andando comigo, né? Então Jesus usava essas parábolas para mostrar várias coisas, né? Bom, e aí tinha os debates. Aqui era: por que teus discípulos não lavam a mão antes de comer? Por que teus discípulos não fazem jejum? Aí ele vai discutir com os fariseus e os saduceus e todo mundo na época. Aqui eu vou falar um pouco sobre esse pessoal que existe na Bíblia, certo? Saduceu. Quem é saduceu, certo? Esse era o povo rico, dono de terra, ficava mandava no templo, era amigo dos romanos, tinha uns lobby com os romanos, amizade, não queria libertação nenhuma não, estava bem, estava feliz. É como se fosse o PMDB aqui, PMDB, né? Saduceu se apoia em qualquer governo que aparecer, ele está dentro. Ele está querendo ganhar o dinheiro dele. Quer sair na foto. É politicozão, tá? Ele, pessoal que também não acreditava muito em algumas promessas assim, espirituais, não acreditava em anjos, não acreditava em vida após a morte. Era um pessoal mais secular, certo? Fariseu, certo? Aqui, eles só acreditavam mais no Pentateuco, certo? Não acreditavam muito em profetas, nada. Aqui já acreditavam nos profetas tudinho. O fariseu, eles queriam se libertar do Império Romano, mas eles achavam que resolveria isso sendo fiéis e com oração. Eles achavam que podiam, através da fidelidade de Deus, que Deus ia mandar um libertador, que Deus ia fazer a obra. Então a resistência dele era com a religião, era com a fé, certo? Eles eram o pessoal que disse assim: para a gente não pecar, então a gente precisa fazer bem direitinho aqui as leis, então vamos fazer assim, várias leis complementares para deixar a lei bem robusta, para a gente saber quantos passos a gente tem que andar para não pecar nos dias de sábado. Então eles deixavam a lei toda cheia de coisas, por isso que Jesus criticava a maneira como eles faziam a lei. Legalista que só. Eles eram quem coordenavam e mandavam nas sinagogas. Certo? Aqui o templo saduceu, certo? Sinagoga, 500 sinagogas em Jerusalém, certo? Aqui o templo é só um, certo? Eles mandavam nas sinagogas, certo? Eles eram o que coordenavam o serviço religioso, era o povo mais perto do povo. Eles andavam lá, mestre, tinham os seus discípulos, igual Jesus era um mestre, tinha os discípulos, os fariseus tinham, mas eles gostavam muito da aparência. Eles usavam as roupas bonitas, aí fazia oração no meio das praças com a roupa bonita, com o sininho aqui, e balançava o sininho na hora de orar, para todo mundo ver que ele estava orando. Ele gostava de comer a comida nos banquetes, sentar na frente para ser visto. Não basta orar, tem que ver que está orando, né? Tem que ver, não basta dar dinheiro, tem que ver que eu dei, né? Aquele negócio, porque o interessante é um pouco de rede social. Ele quer o like, ele quer mostrar que ele é o homem de oração. Assim, tem aquela foto dele no Facebook orando, dizendo assim: homem de oração, aí aposta assim. Quem foi que tirou a foto? Ele estava orando, né? Ele já botou ali preparado para ele orar na hora e a foto tirar, né? Aí você vai ter aqui os zelotes. Aí, Marco Aurélio, zelote. Os zelotes é a galera que quer ver o sangue. Eles querem destruir o Império Romano na espada. Revolucionário, Che Guevara, quer fazer revolução, quer pegar em rifle, quer derrubar governo. Eles aqui eram o pessoal da espada, certo? Eles queriam uma revolução, eles queriam Jesus Barrabás. Eles queriam Jesus que lutasse mesmo e destruísse Roma. E Jesus não parecia muito esse cara, né? Então, por isso que tem um problema aqui também. Esse pessoal aqui, depois que tomou conta de Jerusalém e fez aquela confusão no ano 70 que teve aquela briga com Roma. Veloz.
Aí você vai ver uma galera alternativa, certo? Essênios. Só que esse aqui não aparece na Bíblia, certo? Essênio não aparece na Bíblia. Salvo João Batista, que parecia ser da galera dos essênios. Os essênios disseram assim: isso aqui não tem solução não. Vamos para o deserto. Vamos ficar lá, escondido. Isso aí, essa confusão desse pessoal, essas lutas aí, esses problemas aí, deixa para lá. Vamos ficar aqui no deserto, esperando Jesus voltar, esperando o Messias vir, né? Esperando o Messias vir e salvar a gente. Aquele pessoal que se isola numa igreja, não quer conversar com ninguém para não pecar, só esperando arrebatamento, né? Ficam aqui para não pecar, tal. Mas esse pessoal teve um negócio legal. Eles guardaram a maioria dos escritos do Antigo Testamento, bem guardadinho, os negócios bem assim, preservados. E um dia, a gente estava precisando de umas cópias que validassem a Bíblia. Porque a Bíblia só tinha cópias da cópia. Um dia o pessoal ali andando naquela região, descobriram o local dos essênios e estava cheio de cópia, bem pertinho da origem do Antigo Testamento. Então eles foram praticamente uma biblioteca guardada da Bíblia, porque eram isolados e acabaram guardando os livros da Bíblia bem isoladozinho, bem guardado. Você vai ver então também os publicanos, certo? Publicanos é os cobradores de imposto, que era o Levi, que era o Zaqueu, que era o pessoal do próprio povo, que cobrava dinheiro do povo para dar para Roma e tirava uma graninha junto, nessa hora que pedia. Por isso que eles eram odiados. E vocês só vão ver também os escribas, que eram os advogados, certo? Eles pegavam a Bíblia para saber se estava certo, se estava errado, se era para dar tanto para um, tanto para outro. Eram os advogados que pegavam a lei para fazer as interpretações, certo? Mais ou menos isso aí que vocês vão ver na Bíblia. 8. Aí chegou aqui o momento onde Jesus foi crescendo, e vai acontecer algo especial. Diz Mateus 16:13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então você percebe que depois dessa andança toda, o povo ainda estava achando, é Elias, é Jeremias, é um profeta, é não sei o quê. Mas os discípulos já estavam bem certinho sabendo quem era Jesus, que ele era o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Aí Jesus disse assim: vem cá vocês três, o Pedro, Tiago e João, vou mostrar um negócio para vocês, certo? Só entre nós aqui, certo? Aí levou ele de novo para o monte. Por isso que o povo dos evangelhos corre do monte, né? Que os montes é o lugar que o povo acontece essas coisas, né? Os montes. Levou eles para o monte e fez uma manifestação espiritual, o qual Cristo mostrou a glória dele para esses três rapazes. Disse assim: olha, eu vou mostrar para vocês quem eu sou de verdade. Vocês estão vendo aqui um homem normal, comum, mas eu sou também divino, filho de Deus, da essência de Deus, eu sou Deus. E ele se transfigurou nessa imagem de luz e mostrou que ele era muito mais do que aquilo que as pessoas estavam vendo. Mas vou ler para vocês o que acontece. E o levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Marcos 9:2. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavadeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. E a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: esse é meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Eu tirei aqui o versículo, que achei que não havia necessidade, onde Pedro fala: quer que a gente faça uma tenda para Elias? Quer que a gente faça uma tenda para Moisés? Aí vem essa nuvem e diz: não, escutem só o meu filho. O Elias, ele é o representante da profecia. Você vai ver que no Antigo Testamento você tem o Pentateuco, que é Moisés, e os profetas, que é Elias, os representantes. Então aparece Jesus, o Filho, o representante da lei, o representante dos profetas. E aí, o que a nuvem diz? Ele cobre esse, desaparece os dois, e diz: só Jesus vocês vão escutar agora. Então, todo esse propósito da transfiguração é dizer que você não escuta mais a fé através da lei, nem através dos profetas. Agora vocês vão escutar através
de Jesus. E quando Pedro fala, você quer que a gente faça comunhão, uma tenda? E Cristo habitou entre nós e fez tenda entre nós. Quer que a gente faça uma tenda para Elias? Uma tenda para Moisés? Só a Cristo será o intermediador de vocês, a Ele escutai. Então, toda essa profecia aqui está dizendo, o único intermediador que vocês vão ter agora diante de Deus é Jesus. Não mais Elias, que é os profetas, e não mais Moisés, que é a lei. Através dos milagres, Jesus ensinava as coisas. Então, já falei, tem esse processo de ensinamento. Esse é o momento onde a Bíblia mostra o lado místico dela, mostra que a realidade é muito mais disso que a gente está enxergando, há um rasgar do véu, e lá na frente Pedro vai dizer, pois nós mesmos vimos em cima do monte a transfiguração de Jesus, que Cristo não é desse mundo, que Cristo é um negócio fantástico, que Cristo é outra coisa, vocês não estão entendendo. A gente não está pregando para vocês fábulas, a gente não está pegando historinha para vocês, a gente viu Deus, a gente viu. Lá na frente, Pedro fala dessa experiência e diz, a gente não está pregando uma historinha para vocês, a gente viu a glória de Deus, isso é real. Então isso foi uma experiência que deu para o sentimento para os discípulos de que eles estavam realmente no lugar certo, fazendo o que estava certo mesmo. Bom, aí daí, eu acho que não dá mais tempo, ainda está 9 horas, mas a gente vê na próxima aula, vem essa sequência. Ó. Daqui eles vão subir para Jerusalém, a última ceia, Jardim das Oliveiras, traição, Jesus crucificado, ressuscitado ao terceiro dia e a grande comissão. Isso aqui a gente pega 25 minutos da próxima aula, agora vocês já estão com sono, já estão meio... Não, então é melhor... Quem quer dizer tudo, acaba não dizendo nada. É melhor a gente vir até aqui e daqui a gente continua da próxima aula. Beleza, pessoal?